povo da Rave, só nos computer? Fica ligado que eu sou o Skrillex do hardware e hoje eu estou aqui para fritar com esta belezinha que é o Intel Core i5 8600K. E você que está ligadão aí na rede mundial de computadores já sabe que a Intel está aí com uma nova linha de processadores cheia de cafeína e também cheia de novidades. Os chips Coffee Lake são mais um refresh aí na litografia de 14 nanômetros, ou seja, a Intel está aproveitando o que ela já desenvolveu no Skylake e no Kaby Lake. E como é possível conseguir incluir mais desempenho num componente tão pequeno? Aparentemente, a Intel é a santa milagrosa de todos os processadores. Acredite se quiser, os chips Intel de 8ª geração têm o mesmo tamanho e a mesma pinagem do Kaby Lake e do Skylake. Só que além disso, eles têm 45% a mais de performance em algumas tarefas do que os modelos anteriores. É ou não é o máximo? E agora vai aí uma dica para você que está chegando com os dois pés no peito, pronto para soltar aquele comentário falando que não muda absolutamente nada. Então vai o recado aí. Na verdade, os processadores Coffee Lake, eles têm 2 núcleos a mais do que o Kaby Lake. Então eles podem sim entregar mais desempenho em várias tarefas e a gente vai conferir isso daqui a pouco. No caso do Intel Core i5 8600K, a gente tem aqui 6 núcleos rodando a 3,6 GHz e em modo boost eles podem chegar a 4,3 GHz, o que já é uma marca muito boa. Além disso, a gente tem memória cache em nível L3 de 9 MB, o que na prática quer dizer que ele pode ser tão bom quanto um Kaby Lake i7. Então, acho que a gente tem aqui um modelo bem legal, né? Perdeu alguma especificação? Então fica ligado aqui na nossa descrição que tem mais detalhes, além desses que eu já citei aqui no vídeo, tá? Então também vai ter aqui as especificações também na nossa máquina de teste, que eu vou citar daqui a pouco. Agora, dando continuidade aqui aos nossos detalhes do Core i5, e para você que está pensando em fazer um upgrade, eu já vou te dar o recadinho. Pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque infelizmente os Core i5 e i7 de 8ª geração só vão rodar nas placas com chipset Z370. Então se você tem uma placa anterior com Z270, pode desistir que não vai rodar, não vai ter a atualização de BIOS. Nossa, mas por que raios esses processadores não rodam na Z270 se eles usam o mesmo socket? Então, tem um ótimo motivo. A Intel não quer. Tá, na real é porque supostamente os novos processadores consomem mais energia. No caso do i7 de 8ª geração, ele consome 4 watts a mais do que o i7 de 7ª geração. Pode parecer pouco, mas aí a gente tem que pensar no overclocking e em todas as outras tarefas que você pode fazer. E a Intel esperta que é, não quer que as fabricantes parceiras tenham que ficar fazendo upgrade de BIOS e tenham também que se preocupar com gente aí que de repente fritou a sua placa-mãe desnecessariamente. Então até faz sentido lançar novas placas para evitar tudo isso e também para ter um projeto mais coerente para processadores que usam realmente mais energia. Bom, o papo tá ótimo, mas vamos continuar com mais papo então. Para a gincana de hoje, a gente está aqui com a Asus Z370F Strix, uma placa lindona que a Asus mandou pra gente e que, como você deve imaginar, vem com o chipset Z370. Não é o máximo? Eles colocam já o chipset no nome da placa? Incrível. Ah, deixa eu continuar com ela na mão aqui. Ah, Fábio, mas eu tô com uma dúvida, essa placa ela roda os processadores Kaby Lake? Então, infelizmente, não roda os processadores Kaby Lake. Se você tem um Kaby Lake e queria só mudar a placa para depois fazer o upgrade pro Coffee Lake, não vai dar também. Mas vamos falar então, eu vou parar de falar mais, porque você vai ficar distorcendo todos os meus mais. Eu já sei. O pessoal acha que eu desafio toda vez que eu falo mais. Continuando, vamos falar das specs dessa belezinha aqui. Essa Asus vem com suporte para memória DDR4 de até 4.000 MHz, suporta tecnologias para Crossfire de 3 placas, SLI para 2 placas, tem 8 USBs 3.1, também aceita componentes M2 e mais uma penca de tecnologias que você pode entrar no site da Asus e conferir, porque é uma placa muito massa mesmo. Importante comentar aqui que essa é a primeira placa que a gente testa com o chipset Z370, então para os nossos comparativos não vai ter outros modelos similares, ou seja, da geração do Coffee Lake. A gente vai ter algumas comparações com placas com o Kaby Lake e também com o Skylake. Bom, e aproveitando, já quero deixar também o nosso muito obrigado para a Asus que mandou essa placa lindona aqui, cheia de RGB, para incrementar os nossos FPS nos jogos. Ah, e antes dos testes, fecha aqui o nosso setup, 16 GB de memória RAM DDR4 da Corsair, uma placa de vídeo GTX 1080 Ti, a Founders Edition da NVIDIA, e também Water Cooler Corsair H45 e um SSD Intel 540 Series.
E se você quiser mais detalhes, lembrando, você pode conferir todas as informações na descrição. Bom, então começando nossos testes aqui com o aplicativo Cinebench, a gente pode já conferir o incrível trabalho que a Intel fez neste modelo. Ele passa então o Core i5-7600K e também ainda consegue uma pontuação melhor até que a do Core i7-7700. Pensando ainda em tarefas que usam vários threads, o teste da CPU-Z também mostra que o Core i5-8600K é muito forte. Ele passa o i7-7700K em multithread e quase empata no single thread. Então um trabalho muito legal que a Intel fez aqui. Em comparação com o Ryzen 7 e o Ryzen 5, o Core i5-8600K não chega a empatar nesses aplicativos. Mas ele quase chega lá, o que é um resultado muito bom se a gente pensar que ele tem menos threads do que os concorrentes. É bom a gente pensar que boa parte dos bons resultados aqui também se deve à placa-mãe da ASUS, que se sai muito bem nos testes de memória, por exemplo. Então, no caso dos aplicativos que trabalham com memória, ela ajuda bastante. Pensando em tarefas mais práticas do dia a dia, então, como navegação na web, a gente tem benchmarks como o Kraken e o Optane. Nesses testes, o Core i5-8600K se sai muito bem e consegue tempos menores até do que um Core i7, o que mostra que ele realmente é muito bom. Também deu uma desafinada e volta, né? Não é pra usar a versão que eu desafinei. Viu? Você fica colocando a versão desafinada e fica imitando daí. No caso do Optane, ele faz uma pontuação muito boa e chega muito próximo de outros modelos mais fortes. Fora isso, esse Coffee Lake também manda muito bem no aplicativo Realbench e quase empata com o Core i7-7700, o que mostra um bom trabalho que a Intel fez aqui para o programa trabalhar com renderização de vídeos e imagens. Porra, massa esses números, hein, Fábio? Mas cadê os Jorges que eu quero ver? Bora ver então essa configuração estricnada nos games. A gente testou alguns games recentes e deu pra ver aí que o Core i5-8600K é excelente em todos os casos. Ele até passa o Core i7-7700 em jogos como Ghost Recon Wildlands. Então, no todo, dá pra ver que o Coffee Lake é muito bom para jogos em Full HD ou em 4K. O TDP do i5-8600K é de apenas 95 watts, o que é muito bom se a gente pensar que ele tem 2 núcleos a mais e consome só um pouquinho a mais de energia do que os antigos Core i5. É claro que o TDP não é um indicativo de consumo, mas ele já serve para a gente ter uma noção do quanto ele consome na prática no dia a dia. E olha só, nos testes a gente alcançou o consumo de quase 98 watts, o que é um tanto elevado, mas normal para uma CPU poderosa. Esse consumo aí também já dá a dica que não dá para combinar um Core i5-8600K com o Air Cooler, porque ele vai ficar muito próximo da temperatura limite. Então aqui a nossa solução foi equipar com o Corsair H45 e deu para ver a CPU chegando aos 70 graus em alguns casos. Não é preocupante, mas você tem que ficar ligadão se você for fazer overclocking, porque aí o fogo pode pegar. Overclocking pode fritar. E para acabar, vamos rodar um overclocking maroto. Eu fiz vários testes com o Core i5-8600K e consegui aí chegar até os 300 ou 400 MHz acima do que vem de fábrica, o que significa que a gente tem uma vantagem de 10% na CPU, o que é muito bom. Agora, acima disso, vai depender muito da unidade. Eu tentei até com 700 MHz, mas ele simplesmente trava, então fica bem difícil e talvez iria precisar de um water cooler de 2 ventoinhas. De qualquer forma, vale o teste e mostra que ele está preparadíssimo para muito overclocking. É claro que o consumo também vai lá para casa dos 120 watts, mas aí é claro que você já podia esperar isso porque você está exigindo muito mais da CPU. O Core i5-8600K mostra que a linha Coffee Lake é realmente muito foda. A Intel prova que consegue colocar mais... desafinando o caralho. A Intel prova aí que consegue colocar mais núcleos num componente ainda pequeno, mantendo a eficiência energética e mantendo um bom consumo. É realmente um trabalho incrível. E conforme você conferiu aí nos nossos testes, este processadorzinho aqui se saiu muito bem nos jogos e nas tarefas pesadas, então ele é mais do que recomendado para qualquer situação. Se você é um streamer e está pensando em jogar e streamar ao mesmo tempo, esse também pode ser um bom processador, porque ele tem mais núcleos do que os Core i5 antigos, que às vezes davam alguns engasgos na hora de rodar o jogo e ainda cuidar do programa de streamer, que pode ser o XSplit. O probleminha, como sempre, é o preço. Todo saboroso, o Intel Core i5-8600K chega aí na faixa dos 1.200 e poucos reais. É salgado, só que também é um investimento que vale a pena, dado que ele consegue desempenho quase tão bom quanto o i7 Kaby Lake, então é um processador recomendado, só que como é um lançamento você vai ter que investir pesado aqui
na parte do preço e preparar suas parcelinhas, já que também vai ter que comprar uma nova placa-mãe. E falando em placa-mãe, a ASUS Z370F Strix acompanhou muito bem o processador aqui e também é uma placa muito recomendada. Só que por ser novidade, ela também chega com um preço elevado e está aí na faixa dos R$ 1.350. Então, claro que é um setup de última geração, vai custar caro, mas vale a pena sim investir nesse combo da ASUS com o Core i5-8600K. E esse episódio do The Hardware Show foi um oferecimento da HostGator. Neste mês da Black Friday, a HostGator está com a promoção Beta Black Friday. O que quer dizer isso? Quer dizer que você que está aí pensando em criar seu site pode ter até 50% de desconto em serviços como hospedagem de sites, hospedagem WordPress, criador de sites, revenda de hospedagem e servidor dedicado, entre outros. Ficou interessado? Então confere aqui na descrição o link para essas ofertas da HostGator. Muito bem, esse foi mais o The Hardware Show. Se você curtiu esta rave, deixe o seu like esperto. Se você quer acompanhar a próxima Hardware Land 2018, se inscreve no nosso canal e ativa o sino e eu vou voltar lá para minha festa, que tem muita coisa para tocar e muito overclock para fazer. Valeu, até mais! Hardware Show.